Boa noite para todos e que bom que você está aqui com a sua família, aí na sua casa, porque hoje é domingo de Páscoa. E eu quero falar hoje sobre a Páscoa bíblica, a Páscoa de Deus. E eu quero começar a falar lá em Êxodo, quando foi que ela foi instituída. Aí eu escolhi um pequeno texto que fala lá em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 8, que diz assim: meus queridos e queridas, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, porque esta é a Páscoa do Senhor. Meu querido, uma pergunta que eu tenho para você: quando você ouve a palavra Páscoa, o que vem logo em sua mente? Se você pensou numa imagem de um coelho com um ovo de chocolate na mão, é uma prova de que este ensinamento foi o que nos imprimiu os nossos pais, a nossa própria cultura. Então isso foi impresso em nossas mentes desde quando nós éramos crianças. E isto foi reforçado no período escolar. Foi reforçado também quando os pais traziam um ovinho de Páscoa nesse período, não é? De Páscoa eles traziam um chocolate para simbolizar a Páscoa. Eu não estou aqui para julgá-lo, caso você comprou para os seus próprios filhos este ano ou nos anos anteriores. Não estou aqui para te julgar. Hoje não vou discutir o interesse que está por trás de quando a Páscoa começou a ser marcada pela venda de chocolates. Eu quero apenas, meu querido, explicar com poucas palavras qual é a Páscoa bíblica, qual é a Páscoa de Deus. Você se lembra da última praga do Egito? Quando Deus enviou o anjo e eliminou todos os primogênitos? Esse acontecimento está registrado lá em Êxodo, no capítulo 11, e adentrando no capítulo 12. Então, esta foi a última praga de Deus sobre o Egito. E logo após, o povo de Israel se viu livre da escravidão lá no Egito. Para que nenhum dos primogênitos dos filhos de Israel morressem, a Bíblia conta que Deus orienta seus filhos que estes fizessem um ritual, que era uma espécie de um rito de passagem, realizado antes, que eles deveriam realizar antes que o anjo da morte voltasse ou visitasse o Egito. Conforme a instrução que está lá em Êxodo, no capítulo 12, cada família deveria tomar um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito. Este cordeiro poderia ser ovelha ou poderia ser cabra. E se o cordeiro fosse muito grande para a sua família, deveria convidar a família vizinha mais próxima para partilhar da refeição e fazer uma grande celebração juntos. Após terem comido, o sangue do cordeiro deveria ser passado no umbral e na verga da porta. É a orientação bíblica. Pois assim na casa onde estivesse este sinal, este sangue, o anjo da morte não entraria naquela casa. Esta era a única forma, meus irmãos, de Deus saber quem tinha compromisso real com ele. Se aquela família fez o sacrifício e celebrou naquela noite e passou sangue nos umbrais da porta, então aquela família estava com Deus, ou seja, aquela família tinha um compromisso real com Deus. Observe, meu querido, que o cordeiro morreu para que os primogênitos de Israel fossem livres da morte. E isto aponta para quem, meus irmãos e minhas irmãs? Está apontando para quem? Aponta para o sacrifício de Jesus de Nazaré. No Antigo Testamento, um cordeiro de 1 ano ainda não tinha se reproduzido e ainda não tinha trazido lucros para o seu próprio dono.
Então, o seu único objetivo na vida foi ser sacrificado. Nós temos então a figura aqui de Jesus Cristo neste ritual, irmãos. Pois Jesus nasceu apenas para morrer pelo nosso pecado. O apóstolo Pedro disse: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecados, o justo pelos injustos. Aquele que é gloriosamente santo, a Bíblia conta aqui que ele morreu em favor daqueles que são miseravelmente pecadores. Portanto, meus irmãos, a Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nome Páscoa é de origem hebraica, que significa passagem. Veja, meu querido, que a Páscoa ou a ressurreição, que depois foi simbolizado ou foi transformado com relação à morte de Jesus Cristo na cruz e à ressurreição de Jesus Cristo na cruz, Paulo a descreve da seguinte forma: ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Pedro ainda fala que Deus, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz com a morte de Jesus. Isto é Páscoa. Isto é celebrar a verdadeira Páscoa. A libertação é o primeiro e decisivo passo, meu querido, para a nossa redenção. É justamente isso que a Páscoa está comemorando. Páscoa, meu querido, no Antigo Testamento, era celebrada para comemorar a libertação da escravidão, e com a morte de Jesus nós celebramos a libertação do pecado, e esta é a Páscoa, a luz da palavra do nosso Deus. Isto é Páscoa. Cristo nos libertou. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e, portanto, merecemos a santa ira de Deus. A nossa obra de caridade não pode apagar nossos pecados. Você pode tentar ser a melhor pessoa na face da terra, é bom que seja mesmo, mas isso não vai cancelar as milhares de maldades que nós já cometemos e que você também já cometeu e que também ainda vamos cometer nesta vida. Nós não podemos ajudar nós mesmos. Veja que a distância entre o homem e Deus nos tornou imensurável, pois ele é santíssimo e não pode tolerar o nosso próprio pecado, é o que diz a Bíblia. Deus, meu querido, contudo, por seu grande amor com que nos amou, e sendo rico em grande misericórdia, ele desejou salvar o homem perdido, ele salvou o homem perdido, ele queria salvar. E diz a Bíblia que com este objetivo ele fez o quê? Enviou seu filho único, o único filho a este mundo, para viver uma vida plena de justiça e morrer na cruz do Calvário, carregando o pecado de todo mundo, de todas as épocas, de todas as nações. A Bíblia conta que no Evangelho de João está escrito que quando João Batista viu Jesus de longe, ele apontou e disse: olha, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em Jesus, meu querido, a justiça divina foi satisfeita, pois nele foi punido o pecado de todo mundo, de todo o povo, de toda a humanidade que estava ali presente, da humanidade que tinha passado, da presente e da futura. Cristo morreu por todos. A grande garantia que temos de que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, ele subiu aos céus e está eternamente vivo à destra do Pai, o Deus eterno. Ele está vivo, meu querido. Ele não está mais encravado naquela cruz. Ele ressurgiu, isso é Páscoa para nós. E por causa de sua obra na cruz, Jesus pôde nos conduzir a Deus. Por causa desta obra que ele fez lá na cruz, ressurgiu, morreu pelos nossos pecados, depois ressurgiu dos mortos, ele pode nos conduzir até Deus. Ele tem poder para te levar até Deus. Ele nos leva até Deus. Eis a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Todo aquele que
reconhecendo ser um infeliz pecador e totalmente incapaz de salvar a si mesmo, arrepende-se de seus pecados e começa a confiar unicamente em Jesus Cristo, será completamente perdoado de todos os seus pecados e reconciliados com Deus, recebendo a vida eterna. Eu gostaria de concluir esta pequena palavra com uma ilustração, uma escolha muito difícil. Certo dia, o senhor João, ele saía para trabalhar pensando que aquele seria um dia bem comum, como todos os outros em seu trabalho. Mas de repente, ele ouviu a voz do seu próprio filho, que vinha gritando atrás dele, dizendo: papai, papai, me leva junto com o senhor para o seu trabalho, papai. O senhor João, ele não resistiu ao apelo tão meigo do seu filho. Então ele o pegou no colo, deu-lhe um grande beijo e abraço e disse: tá bom, meu filho, hoje você vai trabalhar com o papai. E ambos foram muito felizes por estarem juntos. Então o senhor João trabalhava em uma ponte levadiça. E a sua função era erguê-la a passagem dos navios por ali, ou abaixá-la para a passagem dos trens, pois a ponte era de trilhos. Mas por volta das 9 horas daquele dia, 9 horas da manhã, o senhor João ouviu o apito do trem e ele percebe que era de passageiros. Esse tipo de trem, na maioria das vezes, transporta aproximadamente umas 200 pessoas. Então ele pensou logo em baixar a ponte, mas algo lhe tirou a atenção e trouxe um grande medo e lhe trouxe a falta de fôlego naquele momento. Ele viu que o seu filhinho estava brincando no meio das engrenagens da ponte. Então ele começou a suar frio e entrar em desespero, pois não havia tempo para tirá-lo de lá. O senhor João, meu querido, ele tinha que fazer uma escolha muito difícil naquele momento. Ele poderia salvar a vida do seu único filho e assim condenar aquelas 200 pessoas à morte, sem ao menos saberem o motivo. Ou salvar a vida daquelas pessoas, sacrificando assim seu único filho. Ele tinha que escolher rápido, pois o trem se aproximava cada vez mais. Então, com as lágrimas nos olhos, o senhor João disse: meu filho, me perdoe. E então ele baixou a ponte. E seu filho foi esmagado no meio das engrenagens daquela ponte. Eu sei que esta história é muito triste. E talvez até tenha arrancado algumas lágrimas de seus próprios olhos. Principalmente se você é pai como eu, ou mãe. Mas não se preocupe, meu querido e minha querida, porque é apenas uma ilustração. É apenas uma história ilustrativa. Porque nessa história, o senhor João, meu querido, representa o próprio Deus. O seu filho está representando o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aquelas 200 pessoas no trem representa você. Representa a sua família. Representa os seus amigos. Representa esta humanidade. Talvez esta ilustração que você ouviu ficou muito mais fácil para você entender o que é que Deus fez por nós. Ou seja, Ele sacrificou seu único filho para nos salvar. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a tua atitude diante dessa grande prova de amor para conosco? Porque a Bíblia diz que Deus deu prova do seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meu querido, qual deve ser a sua atitude? Creio eu que a sua atitude deve ser esta, de entregar a sua vida para Jesus agora. O aceite em sua vida. Se arrepende dos seus pecados e volte-se para Deus. Se reconcilie com Deus nesta noite. Se reconcilie com Deus nesta Páscoa. Mesmo que você esteja em quarentena, se reconcilie com Deus. Se a tua boca, o que diz a Bíblia, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então entregue sua vida nas mãos de Deus.
Se você quer entregar, se você também quer se reconciliar com Deus nesta noite, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e ore conosco. Deus eterno, nós entregamos todas as famílias que estão, Pai, nesse momento reunidas, assistindo, ouvindo esta palavra. Entregamos também em tuas mãos todos aqueles que estão na escuta desta palavra, onde eles estiverem, no carro ou na garagem, talvez num quarto, na cozinha, na sala. Nós entregamos todos em tuas mãos, Senhor. E eu te peço, ó meu Jesus, por aqueles que estão entregando a vida para ti, por aqueles que estão também se reconciliando com o Senhor nesta noite, domingo de Páscoa, porque Páscoa significa libertação. Páscoa é o nosso Jesus que morreu por nós. Páscoa foi aquilo que Cristo veio fazer por nós, veio nos libertar. Isto é Páscoa, a libertação em Jesus, isto é Páscoa. Pai, nós te louvamos pelas famílias e pelas vidas que estão nos assistindo. E nós te louvamos mais ainda, se cada uma delas estão contritos ao Senhor. E se há alguém nesta noite entregando a vida para Jesus, nós nos alegramos mais ainda. E a Bíblia diz que há festa nos céus, quando um pecador se arrepende e volta para os braços de Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, feliz Páscoa para todos. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Meus irmãos, não é pecado você comer chocolate, mesmo sendo um ovo de chocolate, se seu orçamento doméstico permitir. Porém, não se deixe enganar, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não pode ser esquecido e muito menos trocado por um simples ovo de chocolate. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e não por um ovo de chocolate. Deus te abençoe. Um grande abraço.